Bom dia para você que nos assiste. Hoje é um dia muito especial, dia do jovem adventista. Bom dia para você, que Deus te abençoe e dê um ótimo dia na presença do nosso grandioso Deus. Vamos começar então cantando o hino Porque Ele Vive. Estamos passando por situações não muito fáceis, mas temos a esperança, porque o nosso Jesus vive e em breve Ele vai vir nos buscar. Você crê no amanhã? Posso crer no amanhã, porque não vamos temer o amanhã, porque eu sei que minha vida não será mais vã. Você é grato? Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção. Você canta. Você em casa, faça da sua casa a igreja. Cante, eleve seus pensamentos a Deus. Porque não vai ser vã sua vida aqui, meu irmão. Creia. Imagine Jesus voltando. Tudo isso vai passar, não haverá corona. Não vamos precisar de vacina, meus irmãos. Deus é a vacina. Feliz sábado, Elisa Monteiro. Não. Ele está vivo. Por você, morreu por ti. Donizete foi por ti, meu irmão. Em tuas mãos agora está. Posso sentir o amém seu aí. Agora, creia, meus irmãos, a vitória já é nossa,
Jesus está conosco. O amanhã será melhor, o hoje será melhor, basta você entregar a sua vida a Deus. Vamos convidar a irmã Deus neste momento, Escola Sabatina. Bom dia, irmãos. Então, depois desse belo louvor, onde já sentimos a presença de Deus em nosso meio, e eu acredito que você na sua casa também já sentiu, vamos então elevar uma prece ao nosso Deus, para depois, então, estudarmos a lição. Bondoso Deus e eterno Pai, que nos altos céus habita, nossa gratidão, ó Pai, porque apesar dos tempos difíceis que estamos vivendo, nós temos certeza que o Senhor está no comando de tudo, o Senhor vive em nós, vive aqui fazendo a obra gloriosa para que as pessoas também sintam o Teu amor através das nossas vidas. Te agradecemos por tudo, Pai querido, e pedimos agora que o Espírito Santo se faça presente conosco através do estudo da Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, Paizinho querido, que o Senhor venha nos revelar a Tua vontade e fortalecer a nossa fé com o estudo da Tua Palavra. O que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, hoje nós estamos aí no 12º sábado, do nosso trimestre. Estamos estudando aí sobre o desejado de todas as nações, Essa semana foi aí uma lição bastante importante, como todas as demais. Nós estamos aí terminando, o nosso trimestre. Sábado que vem estamos na última semana, Então hoje a gente vai aí para o desejado de todas as nações. E eu gostaria de dar início com os irmãos ali lendo, o nosso verso para memorizar, de Isaías 60, verso 3, que diz assim: As nações se encaminharam para a luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Então, um verso bastante confortante para nós, irmãos, que conhecemos a verdade. E a lição, ela começou ali, irmãos, com uma frase bastante importante, de que nós precisamos aprender na escola de Cristo, Porque coisa nenhuma, senão a justiça de Deus, pode nos dar direito a uma única das bênçãos da aliança da graça, E nós não a recebemos porque nós temos alimentado a ideia de que poderíamos fazer alguma coisa para nos tornar dignos delas. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa graça e méritos nos salvam. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Então, nós vemos aqui nessa lição, irmãos, a graça e as obras, Nós sabemos que nós só somos salvos pela graça, Mas também as obras têm um peso bastante grande. E no livro de Isaías 55, verso 7, o profeta deixou escrito assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, irmãos, nós temos aí a promessa de Deus, Ele é um Deus rico, em perdoar, em bondade e misericórdia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também, E ainda continua aqui um parágrafo que eu gostaria de deixar para os irmãos também. Temos que crer na clara promessa e não aceitar os sentimentos em lugar da fé. Quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus como Salvador que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Então, irmãos, é quando nós confiarmos, quando nós formos levados à total dependência do nosso Deus, é que nós vamos ter, então, todo o auxílio que verdadeiramente nós precisamos para esses últimos dias. E aí, então, dando sequência aqui na lição, irmãos, os efeitos do pecado. Quais são, os efeitos que o pecado causou para a humanidade? A gente vê aqui em Isaías 59, o verso 1 e o verso 2, eu gostaria até de ler com os irmãos, Eis que a mão do Senhor não está
encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós vimos aqui, irmãos, né, nessa parte de Isaías 59, que o pecado, ele foi a maior tragédia que pôde existir, né? Então, aí na terra, né, ele trouxe então o quê? Uma grande separação entre nós e Deus, né? Então ele trouxe, o pecado trouxe esse abalo, né, no nosso relacionamento com Deus, também no nosso relacionamento com o próximo e também conosco mesmo, porque chegou um momento que muitas vezes a gente não se conhece, né? A gente fica questionando muitas coisas e tudo isso por causa do quê? Por causa do pecado, né? Então a gente viu aqui em Isaías 59 o que foi que o pecado trouxe. Ele trouxe separação, ele trouxe uma distância entre nós e o nosso Deus e entre um com os outros também, né? Então foi algo assim terrível que o pecado trouxe, né? Que ele passou, depois que passou a existir, trouxe toda essa separação. E a gente viu aqui também, se a gente voltar lá no começo, irmãos, no livro de Gênesis, né? Até a lição indica ali, Gênesis 3:8, né? Qual foi ali a reação de Deus quando Adão e Eva pecaram. O que foi que aconteceu? Deus foi atrás de Adão e Eva. Adão e Eva se escondeu, né? Tiveram medo, vergonha de ter desobedecido a Deus. Então ali a gente já viu que eles agora estavam separados de Deus. Mas pela graça e a misericórdia do nosso Deus, irmãos, Jesus, ele trouxe a reconciliação e a unidade entre Deus e nós, né? Entre Deus e nós, entre nós com o próximo e com nós mesmos. Então nós temos que agradecer, né, pela misericórdia e a bondade de Deus aí, em trazer para nós a reconciliação em Cristo Jesus, né? Então quer dizer, Jesus, ele devolveu para nós tudo aquilo que o pecado roubou, tudo aquilo que o pecado trouxe de mal. Jesus nos devolve agora com a sua morte lá na cruz, né? Então aí a gente vê também que o pecado ocasionou isso, a nossa separação. Mas Deus nunca, irmãos, nunca vai se separar de nós. Então nós precisamos ter essa certeza que se nós nos separamos de Deus foi porque nós nos distanciamos, nós tivemos esse livre-arbítrio de fazer essa escolha. Então Deus deixou bem claro, nós somos livres. E na presença de Deus, irmãos, nós não podemos pecar. Então o que acontece? Nós usamos o nosso livre-arbítrio e é como se fosse assim, pedíssemos licença para Deus, viramos as costas para Deus para pecar. Então é isso que causa a separação. Quando nós nos distanciamos, quando nós não olhamos para Deus e olhamos para nós mesmos, né? Para os nossos atos de justiça, nós acabamos nos afastando de Deus e cometemos o pecado, porque o pecado aqui, até é interessante, irmãos, eu gostaria de ler esse parágrafo, diz assim, ó, o pecado é primeiramente uma rejeição a Deus e um afastamento dele. O ato pecaminoso, de fato, se alimenta de si mesmo, no sentido de que ele não é somente um afastamento de Deus, mas o seu resultado faz com que o pecador se afaste ainda mais do Senhor. O pecado nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcança o pecador, mas porque o pecado nos leva a rejeitar a sua oferta divina. Por essa razão, é muito importante que não toleremos nenhum pecado em nossa vida. Então nós temos que ter a certeza, irmãos, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos vencer a nossa natureza pecaminosa, né, pela graça misericordiosa de Deus. Então que nós possamos ter essa certeza nesse sábado, que nós podemos vencer o pecado pela graça e misericórdia do nosso Deus. E ali agora, depois, irmãos, em Isaías 59, ainda do verso 15 ao 21, né? Vem ali fazendo a pergunta, quem é perdoado, irmãos? Então, que eu trouxe assim para mim, né? Com essa pergunta, quem é perdoado? Todos aqueles que querem ser perdoados serão perdoados. Todos aqueles que aceitarem o perdão em Cristo Jesus também vão ser perdoados, né?
E todos aqueles que, então, se arrependerem, confessarem, abandonarem os seus pecados e confiarem inteiramente na graça de Cristo, esses receberão o perdão. Então, o perdão é para todos, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos. Mas nem todos aceitam, nem todos acreditam. Então, quer dizer, para nós sermos perdoados, nós temos que desejar, aceitar, né, esse perdão, mas nós temos uma parte a fazer. E aqui, irmãos, que eu acho que é o centro da lição, é a nossa parte, né, e a graça de Deus. Somos salvos unicamente pela graça de Cristo, é verdade. Mas a salvação, ela é pela graça, ela não é de graça. Isso me leva a pensar que eu também tenho uma parte a desempenhar. Então é assim, a nossa vontade unida com o poder divino que vai nos conceder ali, então, esse almejo de podermos vencer o pecado em Cristo Jesus a cada dia da nossa vida, né? Então, assim, quando eu aceito, quando eu quero ser perdoado, eu tenho esse perdão. Mas a minha parte agora é reconhecer o meu erro, aceitar Cristo Jesus como Salvador e Senhor da minha vida para me fortalecer, vencer o pecado e também obedecer agora os requisitos, né, que a Santa Bíblia nos orienta. Então aqui fica, né, aí a gente passa ali para Romanos 3, 21 ao 24, a gente não vai ler por causa do tempo, mas eu sei que os irmãos leram também, né? Então ali vem deixando bem claro, irmão, que nós somos salvos unicamente por meio da graça, mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus, né? Então o nosso querer humano e o agir do Espírito Santo em nós é que nos leva então a viver uma vida de obediência a Deus. E aqui então, irmãos, precisa ficar bem claro, né? Que as nossas obras, elas não nos salvam. O que nos salva é unicamente a graça de Cristo. Mas as nossas obras agora, nossas obras de obediência, né, de estar ali diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, confessando, aceitando o perdão de Deus, isso é o resultado da salvação que nós aceitamos pela fé em Cristo Jesus, né? Então eu fui alcançado por essa graça maravilhosa. E agora a minha vida transformada vai demonstrar estas boas obras de obediência, né? Boas obras aí de amar ao próximo, de amar a Deus, né, acima de todas as coisas. Por quê? Porque eu fui transformado por essa graça. E se nós formos lá, irmãos, para 2 Coríntios, vou abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, ele deixa bem claro. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, assim, irmãos, se nós aceitamos a salvação pela fé em Cristo Jesus somente pela graça, é óbvio que a nossa vida vai ser transformada. Eu não posso aceitar a salvação pela graça e não ter uma vida transformada, porque a graça de Deus tem poder para transformar o nosso coração. E se eu digo que aceito Jesus e sou salvo pela graça, mas eu não tenho uma transformação de vida, eu ainda não aceitei a salvação pela graça, porque ainda continuo na minha vida de pecado. Agora, quando eu aceito Jesus verdadeiramente pela graça e entendo que minhas obras são só o resultado dessa salvação, a minha vida passa a ser uma vida transformada, uma vida agora vivida pelo poder do Espírito Santo. Em Mateus 7, 20 também, irmãos, ali vem falando que é pelos frutos que nós o conhecemos. Então é através de uma vida transformada pela graça de Cristo que as pessoas vão ver em nós o que? O amor de Jesus. Vão ver que verdadeiramente nós estamos vivendo pela graça, porque essa graça nos dá o poder, a capacitação de vivermos agora, então, uma vida de obediência. Então, assim, a salvação é unicamente pela graça, irmãos. Mas o juízo, o julgamento de Deus, que é pelas obras, porque as nossas obras são um indício de que eu fui salva pela graça. Eu espero, irmãos, que tenha ficado claro, né, para os irmãos a salvação pela graça e as obras não nos salvam, volto a repetir, mas elas têm um peso muito grande, porque através das nossas obras, né, é que as pessoas vão ver que fomos salvos por essa graça maravilhosa. E aquilo que eu não pude deixar claro aqui, eu creio piamente que o Espírito Santo vai nos revelar
né, cada dia mais na nossa vida sobre isso, se nós perseverarmos nessa fé e nessa confiança em nosso Deus. Agora, irmãos, é a parte de Isaías 60 agora, né? Ali 60, os versos 1 e 2 do capítulo 60 aqui de Isaías, que a gente vai ler também. Só um pouquinho. Diz ali, né? Ali agora vem falando sobre o apelo universal. Qual é esse apelo universal, né? Isaías 60, 1 e 2 diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Então aqui vem, irmãos, falando sobre o quê? Sobre o apelo universal. Qual é o apelo universal aí, né, de Deus para nós, que foi desde o princípio lá? Então, aqui, irmãos, a gente pode se reportar lá para a libertação do povo, do exílio, né, tanto do Egito como de Babilônia, né? Eles estavam ali exilados e Deus proveu um meio para que eles fossem libertados, né, daquela escravidão, daquele modo de vida tão terrível que eles estavam vivendo, e que também esse apelo agora é refletido na nossa libertação do pecado por meio de Cristo Jesus, né? Então, assim como Deus libertou o seu povo lá do Egito e da Babilônia, Jesus também nos liberta, né, do pecado. E hoje nós somos aí o Israel espiritual de Deus, né? A lição ali ainda vem comentando também sobre Gênesis 12, 2 e 3, que quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, o que Deus prometeu para ele? Que nele, na pessoa de Abraão, na família de Abraão, todas as demais famílias ou todas as demais nações seriam abençoadas, né? Então, assim, como Abraão foi abençoado e Deus deu essa promessa, que todos nós seríamos abençoados em Abraão, porque somos filhos de Abraão, irmãos. Então, assim, hoje nós somos o Israel espiritual. Cabe a nós, assim como Abraão refletiu a luz de Deus e pregou para todas as pessoas do amor imenso de Deus, de que Ele enviaria o desejado de todas as nações, que seria o Messias na sua primeira vinda. Hoje também nós temos aí esse compromisso, essa responsabilidade de também pregar às pessoas, de dizer que Jesus está prestes de voltar. Essa é a nossa missão, é esse o apelo que Deus faz para nós, para que nós estejamos apelando agora ao povo moderno, né, que está aí com tantas coisas na cabeça, pensando tantas coisas que muitas vezes não agradam a Deus. Nós, salvos pela graça, agora mediante a fé, temos essa responsabilidade, então, de pregar agora ao mundo e chamar as pessoas para vir a Jesus, chamar as pessoas para dizer para eles que a casa de Deus é a casa de oração para todos os povos, que Deus não faz distinção de pessoa. Para Deus não há grego, não há judeu, não há romano, para Deus todos somos iguais, filhos do mesmo Pai. Então nós temos, irmãos, que levar essa mensagem a essas pessoas. Aqui diz assim um parágrafo que eu achei bastante interessante também, irmãos. Deus tinha um propósito universal quando escolheu Abraão e seus descendentes. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, a aliança de Deus com Abraão pretendia, em última instância, ser uma aliança com toda a humanidade por meio de Abraão. Eles e seus descendentes seriam o canal da revelação de Deus para o mundo. Isaías buscou trazer seu povo de volta ao seu destino antigo e universal. Como representantes de Deus, eles eram responsáveis por si mesmo e pelo mundo. Deveriam receber bem os estrangeiros que buscavam a Deus, pois seu templo seria chamado casa de oração para todos os povos. Então, da mesma maneira, nós, irmãos, nós temos aí essa incumbência de levar Cristo ao mundo, de preparar este povo
para a segunda volta de Jesus e para que eles entendam que a casa de Deus é casa de oração para todos os povos. Aí ainda, irmãos, em Isaías, 61, o verso 2, vem falando ali sobre o ano aceitável do Senhor. Qual seria esse ano aceitável do Senhor, irmãos? Vem falando aqui, a lição nos reporta agora para o livro de Levíticos ali, quando vem falando do ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, e nesse ano ali, no 50º ano, então, eles faziam o quê? Era um ano de restituição, era um ano de restauração, de perdão de dívidas, que se a pessoa por algum motivo teve que vender ali a sua propriedade, quando completasse 50 anos, agora no ano de jubileu, eles teriam agora a sua propriedade devolvidas, eles eram ali restituídos. Então, quer dizer, era um ano especial do favor divino para aquelas pessoas, que tinham ali suas dificuldades e seus problemas. E trazendo para os nossos dias também agora, essa comparação entre o ano do jubileu e de Jesus, que também nos liberta, E então nós temos essa certeza que Jesus veio para nos libertar, do pecado, da opressão do maligno. Jesus veio para libertar, dar vista aos cegos, abençoar, curar, E aí a gente vê então que nós também precisamos trabalhar, levando as pessoas boas novas de salvação e mostrando que Jesus, ele é a libertação. Jesus, ele é a nossa salvação. Então, quer dizer, o ministério do Messias, ele vai muito mais além do alcance da lei de Levíticos 25, que vem falando do ano de jubileu. Ele não apenas proclamaria libertação aos cativos, mas também curaria os quebrantados de coração. Ele também consolaria todos os enlutados e promoveria a restauração. Ademais, além do ano aceitável do Senhor, ele apregoaria o dia da vingança do nosso Deus. Então, quer dizer, o ministério de Jesus ali, irmãos, ele vai muito mais, abrange muito mais do que somente aquilo que Jesus fez aqui enquanto estava na terra, curando, libertando, confortando. Vai muito mais além, porque Jesus agora também, nós sabemos que ele vai trazer agora, na sua volta, o juízo. E a gente vai ver aqui já no próximo texto, ali sobre a vingança do nosso Deus. Então, quer dizer, Jesus cumpriu o seu ministério de libertação dos cativos, de opressão, por causa ali das leis de Roma, naquela época, quando Jesus ainda estava aqui, em carne. Mas o ministério de Jesus ainda continuou, o ministério de Jesus não cessou na cruz. E a gente vai ver aqui agora o porquê que lá em Lucas, Jesus só falou, não terminou todo o verso de Isaías 61, 1 e 2 ali, Então, quer dizer, quando Jesus estava em Nazaré, Jesus, o Messias, ele leu ali Isaías 61 até o trecho que diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. E então ele parou bem onde dizia assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, irmãos, aqui, de modo liberado e específico, Jesus evitou ler as seguintes palavras do verso que diz: o dia da vingança do nosso Deus. Embora seu ministério de boas novas, de libertação e consolação tivesse começado a libertar cativos da tirania de Satanás, o dia da vingança ainda não havia chegado, como foi profetizado daí ali em Mateus, Marcos e Lucas, Então ele profetizou que os juízos divinos viriam no futuro, E ali em Isaías 61, então, o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor, a ser cumprido no regresso de Cristo para libertar a terra da injustiça ao derrotar seus inimigos e libertar o oprimido remanescente de seu povo. Portanto, embora Cristo tivesse anunciado o início do ano aceitável do Senhor, a culminação desse ano está em sua segunda vinda.
Então aqui, irmãos, ficou bem claro, né? Que Jesus, ele veio, ele cumpriu o seu ministério terrestre, né? Curando, libertando, restaurando, mas continuou aí agora com o seu ministério, todos nós sabemos, no santuário celestial, né? E agora, quando ele voltar na sua segunda vinda, com todo o poder e glória, então ele vai nos dar o quê? A recompensa. Então aqui o dia da vingança é o dia do juízo, que vai se dar quando? Na volta de Jesus. Então, irmãos, só Deus ele pode julgar corretamente e fazer justiça com misericórdia, porque ele conhece o fim desde o princípio. Nós não podemos e não sabemos fazer essa justiça, né? Não temos como fazer, irmãos, porque a nossa justiça é uma justiça destemida, uma justiça descabida. Nós não sabemos o que vai no fundo do coração das pessoas. Então o juízo pertence a Deus. Então assim, nós temos que estar preparados, irmãos, porque Jesus na primeira vinda ele trouxe a cura, a libertação, né? E o perdão pelo seu ministério, lá na cruz do Calvário. Mas na segunda vinda dele, ele vai trazer a cura, a libertação e o juízo. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar não somente preparados, irmãos, mas estar aí enganjado nessa missão de preparar o mundo, preparar as pessoas para essa grande volta do Senhor Jesus, para esse glorioso dia de juízo. Mas nós que somos tementes a Deus, que aceitamos a salvação unicamente pela graça em Cristo, não precisamos temer o dia de juízo, porque ele vai vir dar, segundo as nossas obras, a retribuição a cada um. Então, irmãos, só vai se perder quem quiser se perder. Jesus está disposto a salvar a todos, porque ele já fez tudo o possível e tudo o que precisava para que o homem fosse salvo, para que o ser humano fosse redimido. Mas nós precisamos escolher aceitar essa salvação. Então só vai se perder quem realmente não aceitar a salvação em Cristo Jesus. Vai se perder pelo simples fato de ter escolhido se perder então. Né? Então a gente vê aí que Deus faz justiça com amor, com misericórdia, né? Só Ele pode fazer. E a vingança do nosso Deus é na medida certa. O ser humano não tem capacidade de fazer isso. Então vamos deixar o juízo para Deus, irmãos. Mas vamos cada dia mais nos comprometer, nos compromissar com essa verdade que um dia nos alcançou. O mundo está sedento de ouvir essa verdade. O mundo está sedento de conhecer a Jesus. Então clamemos pelo poder do Espírito Santo, para que possamos ser verdadeiramente instrumentos nas mãos de Deus para levar essa mensagem. Que Jesus está voltando, que Jesus vai vir para dar segundo a retribuição de cada um segundo as suas obras. Mas que eles não precisam temer, porque se eles aceitar, eles vão ter essa salvação. Então nós não precisamos temer o juízo, irmãos. Nós precisamos, até que Jesus volte, estar cada dia mais comprometido com essa verdade, comprometido com aquilo que nós assumimos no dia do nosso batismo, de sermos missionários no reino do nosso Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa falar mais claramente ao coração de vocês aquilo que a boca do ser humano não pôde deixar claro. Eu só queria deixar aqui uma frase, irmãos, que diz assim: justiça sem amor se transforma em tirania, e amor sem justiça se transforma em libertinagem. Então deixemos para Deus o juízo e vivamos então o amor de Cristo, alcançando o maior número de pessoas. Amém, irmãos? Vamos então agora orar. Santo Deus, eterno Pai, que nos altos céus habita, nosso muito obrigado pela presença do Espírito conosco, por esta lição maravilhosa, e que o Senhor nos capacite, querido e doce Espírito, para sermos instrumento em Tuas mãos, para levar a mensagem de salvação, preparando o mundo para o grandioso dia da volta de Cristo Jesus, onde o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. No nome de Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Tá desligado.
Então, vamos continuar a nossa programação especial de hoje, ouvindo o Provai e Vede. Você que tem oferta, tem o seu dízimo, quiser separar neste momento, pode separar e entrar em contato com a nossa tesoureira, que ela estará indo até você para estar buscando a sua oferta e o seu dízimo. Provai e Vede. História de hoje: Entre Deus e a Namorada. E aí, patrão? O que está acontecendo? Tô vendo você meio cabisbaixo, pouco triste, desanimado. Edson, na verdade, alguns problemas, né? Eu vejo a academia ainda está um pouco vazia, não está do jeito que eu esperava. Algumas contas para pagar e não estou vendo ainda um bom resultado. Você já conversou sobre isso com o seu sócio? Eu não tenho sócio, não acho legal trabalhar em sociedade, não acho interessante, não pretendo ter sociedade. Você é um homem de Deus. Eu vejo você já como adventista do sétimo dia. Você não gostaria de visitar a minha igreja? Olha, Edson, eu já falei para você, eu tenho as minhas convicções bíblicas e não gostaria que você insistisse nisso. Mas, se você tiver um estudo, me entrega, eu quero fazer sozinho. Resolvi então ouvir as palavras daquele funcionário e sozinho, na minha casa, eu comecei a fazer os estudos bíblicos que ele me deu. Como eu já gostava de ler a Bíblia, aquele estudo me abriu a mente para eu conseguir entender muitas coisas que até então ainda eram um mistério para mim. Pouco tempo depois, eu tomei uma decisão em relação à minha academia. Pessoal, bom dia. Eu chamei vocês aqui para fazer um comunicado. A partir dessa semana, a academia não vai mais abrir aos sábados. Eu fiz até um cartaz para avisar os nossos clientes. O que foi aquilo? Ficou louco? Que negócio é esse? De fechar a academia aos sábados? A gente já não conversou sobre isso? Você está misturando namoro, trabalho, religião? O que aconteceu com você? Você sabe que eu não gosto desse negócio de igreja. Se for para continuar assim, nosso namoro acaba aqui, agora. Tá bom. Se é assim que você quer. Entre você e Deus, quem você acha que eu vou escolher? Pode ir. Vá em paz. Foi tão impressionante essa experiência que com pouco mais de 30 dias eu estava entrando na Igreja Adventista do Sétimo Dia pela primeira vez para me batizar. Eu entendi que Deus estava conduzindo a minha vida e de maneira muito rápida. Ele agora era o meu sócio. Hoje, a academia triplicou o número de clientes e tenho perspectiva de crescer ainda mais. Então, João 13:35 nos lembra que nas sextas-feiras, no pôr do sol, eu fecho a academia e faço o culto de entrada do sábado com os meus funcionários. Assim como o estudo bíblico transformou a minha vida, após batizado, eu passei também a dar estudo. Estudei a Bíblia com 15 pessoas e, pela honra e glória do Senhor, as 15 pessoas também foram batizadas. Com a graça de Deus, hoje eu sou ancião jovem, dirijo um grupo de louvor e participo de todos os programas evangelísticos da minha igreja. O amor de Jesus me atingiu de forma fulminante e eu convido você a entregar a sua vida nas mãos desse Deus tão maravilhoso. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Que lindo, né, irmãos? Que possamos ser testemunho vivo também nesse mundo que estamos vivendo, que a nossa escolha possa ser sempre a Cristo. Vou trazer uma mensagem musical agora para os irmãos. Bem-vindo a quem chegou agora, está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, nossos irmãos que estão aqui presentes,
Pode colocar, irmão, por favor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Peça para Deus te usar neste momento, irmãos. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante. Sombra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Se for o teu desejo, cante essa oração. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
ser ponte para este mundo que hoje nos traz aflição, muitas famílias em luto, e que possamos ser a esperança e que Jesus em breve voltará. Convido agora o nosso irmão Marcos, nosso pastor Marcos, diretamente dali do Boqueirão. Veio de São Paulo, né? De São Paulo, é esposo da minha amiga de trabalho, Érica. Sua família está aqui, suas duas princesas, nossos convidados aqui também, Elaine e o seu esposo. Logo mais vocês conhecem eles. Que Deus te use, meu pastor. Seja bem-vindo. Bom, é muito bom estar aqui. Aqui é a igreja de Fazendinha. Feliz sábado para vocês, que Deus abençoe. Realmente eu desejo que Deus possa falar ao seu coração hoje através de uma mensagem que Ele escolheu. Ele escolheu para mim passar aqui para vocês, tá? Obrigado pelo convite, né, através da Carla ali, trabalha junto com a minha esposa ali no Colégio do Boqueirão. Nós estamos há pouco tempo aqui em Curitiba, meu ministério todo foi ali em São Paulo, 5 anos, agora a gente está por aqui, né, a gente está de licença com alguns projetos futuros, mas que Deus possa conduzir os nossos passos. Nós estamos vivendo um período bem difícil, bem complicado, e eu entendo que se nós não estivermos perto de Deus, as coisas começam a ficar pior. Está difícil, mas perto de Deus a gente consegue passar por essas dificuldades. E a gente tem que saber fazer isso, né? Não é tão fácil buscar e estar ao lado de Deus no meio de tantas coisas assim. A gente fica pensando, o que eu faço? Vou tentar resolver do meu jeito. E às vezes a gente não consegue resolver, né? A gente tem que resolver do jeito de Deus, da melhor maneira possível. Bom, eu fiquei sabendo que hoje é o dia do jovem adventista, certo? E a mensagem que eu trouxe hoje para vocês vai falar um pouco sobre o propósito que Deus tem para cada jovem e para cada ser humano. Mas é interessante que quando a gente é jovem, a gente fica pensando assim, poxa, o que Deus quer para mim? Que faculdade fazer? O que eu tenho que fazer? Qual o caminho que eu devo escolher? E hoje eu trouxe um sermão que realmente responde essas perguntas. Principalmente, o principal objetivo que Deus tem para todos é respondido nesse sermão. E talvez você jovem, ou talvez você que talvez já tenha a vida mais encaminhada aí, porque todos somos jovens de alguma maneira, né? Mas já está com a vida um pouco mais encaminhada, ainda também às vezes fica pensando, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim? Talvez esse sermão seja para você também, tá bom? Vamos lá então, eu gostaria de, antes, fazer uma oração, para que Deus possa realmente me usar e que a palavra possa vir do céu, não de mim. Feche seus olhos. Querido e bondoso Deus, nesse momento nós vamos estudar a Tua palavra. Para alguns é apenas um livro, mas para nós não, Senhor. É a Tua palavra que fala conosco. E eu peço que o Senhor fale mais uma vez nessa manhã. Nós, infelizmente, estamos com as igrejas praticamente fechadas, as cadeiras estão vazias, mas existe um grande público, Senhor, um grande número de pessoas que estão assistindo através da internet. E louvamos o Teu nome por isso. Louvamos o Teu nome pela tecnologia que realmente nos ajuda a propagar a mensagem, Pai. E que essa mensagem possa falar ao coração de todos nós. Me use e perdoe os meus pecados e que eu apenas possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. De antemão, eu gostaria de dizer para você o seguinte. O sermão de hoje, ele é baseado em uma pergunta que Deus faz. Uma pergunta que Deus faz para um personagem chamado Moisés. Há um tempo atrás eu estava até conversando com meu amigo Fábio, que está me acompanhando aqui, sobre essa questão de que Deus nos faz perguntas. E a gente faz muitas perguntas para Deus, né? Eu imagino que você aí já deve ter feito alguma pergunta para Deus. Senhor, por que isso? Por que está acontecendo tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? E a gente tem que entender o seguinte, a gente faz algumas perguntas, mas Deus também faz algumas perguntas para nós. Na Bíblia, sim, existem muitas perguntas que as pessoas fazem para Deus, mas existem também muitos personagens que foram surpreendidos com perguntas que Deus fez para eles. E sabe o que é interessante? Quando Deus faz perguntas, as perguntas nos fazem pensar, refletir, e a gente consegue aprender mais. Na verdade, dizem que os grandes sábios, eles falam através de perguntas. E se a gente perceber o ministério de Jesus, a gente percebe claramente isso, que Jesus, algumas pessoas indagavam ele e ele respondia algumas perguntas com outras perguntas, porque as perguntas nos fazem pensar, refletir. E esse sermão de hoje, vamos refletir sobre uma pergunta que Deus fez
para Moisés, tá bom? Então, mas antes de chegar nesse ponto, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. A pergunta está ali em Êxodo capítulo 4, no comecinho, porém vamos dar uma refletida aí em Êxodo capítulo 3. Diante, irmão, vamos lembrar aqui um pouquinho da história de Moisés. Tá? Deixa a Bíblia aberta aí já, em Êxodo capítulo 3, mas vamos refletir um pouquinho sobre a história de Moisés, que é muito famosa, não é verdade? Na verdade, virou novela, virou filme, é uma história que mexe com a gente, porque é uma história realmente que tem detalhes ali que é diferente de outras histórias, de uma história qualquer. Presta atenção, logo no nascimento de Moisés já é um pouco diferente. Veja só, Moisés nasceu num período onde o povo hebreu estava ali escravizado e eles estavam crescendo muito, muitas mamães grávidas. Então o faraó falou o seguinte, é o seguinte, as crianças que nascerem do sexo masculino, nós vamos pegar e jogar as crianças no rio Nilo. Nesse período, Joquebede ficou grávida e eu imagino que no período de gravidez ela ficou pensando, tomara que seja uma menina, né? Porque pelo menos eu não vou precisar perder o meu filho. Mas infelizmente, ou felizmente, né, se a gente olhar pela ótica de Deus, a gente entende que foi um menino. E quando ela viu ali um menino, ela falou, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço agora com esse neném? E ela segurou ali, cuidou dele um período. Só que imagina só segurar um neném dentro de casa, sem que os vizinhos saibam, sem que ninguém saiba. Olha, eu não sei, mas eu acho que Moisés até que ela era meio quietinho, viu? Porque se fosse minha filha, não ia dar muito certo. Todos os vizinhos iam saber que ia ter neném ali, ia dar ruim. Mas as minhas duas, elas são muito quietinhas, não. Agora estão quietinhas, né? Mas nem sempre são quietinhas. E quando era neném, chorava um pouquinho. Mas olha só, Moisés ainda foi ali, Joquebede, a sua irmã mais velha, Miriam, foram cuidando ali um pouquinho de Moisés, e Moisés foi crescendo, só que chegou um momento que não dava mais, não tinha mais o que fazer. As pessoas iam perceber que tinha um neném ali. E aí então, Joquebede, eu tenho certeza que ela foi inspirada por Deus, porque uma mãe em sã consciência não teria feito um plano que ela fez, não é verdade? E ela pensou assim, eu vou fazer um cestinho e vou deixar ele bem confortável ali para o neném, vou colocar o neném no cestinho no rio. Olha as ideias, é diferente, né? Com certeza foi o Espírito Santo que falou, faça isso. E ela fez, pegou, colocou o cestinho no rio e empurrou ali o bebê Moisés. Eu imagino que o anjo ficou fazendo um cafuné ali no Moisés para ele ficar bem quietinho. E Moisés foi ali balançando nas águas. A Bíblia conta que até que ele chegou perto de uns lugares ali onde tinha alguns bambus. E ali uma pessoa olhou e viu algo estranho. E aí, nesse momento, eu acho que o anjo deve ter dado uma cutucadinha em Moisés. Falou, agora é hora daquele chorinho, Moisés. E aí Moisés chorou. E o que aconteceu? A princesa, a filha do faraó que estava ali, ela olhou e falou assim, tem um neném ali. Chamaram, pegou as suas servas, chamaram, e olharam ali e abriram e viram aquele neném. E aquele neném abriu um sorriso. E nesse momento aquela princesa falou, esse neném vai ser meu. Aquela criança que estava condenada à morte, agora ela estava realmente destinada a viver num palácio. Olha que história fantástica. Mas não paro por aí. Miriam, sua irmã mais velha, estava acompanhando tudo do lado ali, e ela falou assim, olha, você tem que... Chegou para a princesa e disse, olha, você tem que ter alguém para cuidar, para amamentar essa criança. E a princesa disse, verdade, você tem alguém para fazer isso, esse trabalho? E aí ela apresentou a própria mãe de Moisés, Joquebede, e os primeiros anos de vida, Joquebede ensinou Moisés ali os princípios. E ele realmente entendeu de onde era, ele entendeu que realmente ele tinha um propósito, que ele realmente era um milagre. Foi para o palácio, e a história até aí já está fantástica, tá ou não está, irmãos? Até aí já é uma história que mexe com a gente, já percebe que sai totalmente do normal. Mas acontece o seguinte, acontece que passou o período, ele foi para o palácio, e aí então ele estava um dia passeando ali pelo seu reino, e aí de repente viu ali um soldado e um egípcio maltratando um hebreu. Ele não gostou daquilo, realmente tomou as dores daquele hebreu e acabou matando aquele homem. Bom, ele percebeu que ele tinha cometido um erro, e ele falou assim, eu tenho que resolver isso. E ele não sabia muito bem o que fazer, então decidiu fugir, já que ele não se sentia tão bem ali. Ele sentia que aquele não era o seu lugar, então ele fugiu. E aí ele passou e foi andando para muito longe, meio sem destino, até que de repente ele chegou num lugar onde era a terra de um homem importante com algumas filhas, e ali ele ajudou então uma das filhas, e a gente sabe toda a história. Ele casou ali com uma mulher chamada Zípora, e ali então começou a trabalhar para o seu sogro logo depois. E ali viveu Moisés por quanto tempo? Alguém sabe?
Quanto tempo? 40 anos viveu Moisés naquele lugar. Bom, é interessante que nesse período a vida de Moisés estava estabilizada. E eu quero que você pense assim, 40 anos, dá para você ficar tranquilo no lugar, se estabilizar, criar raízes? O que vocês acham, sim ou não? Dá para criar raízes, então, com 40 anos vivendo? Eu imagino assim, não sei, não dá para perguntar, porque aqui tem pouquinhas pessoas, mas você aí de casa, é aqui mesmo de Curitiba, é da região aqui, ou você é de uma outra região? Talvez você veio lá do sul, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, terra boa de São Paulo, né? Diz que terra boa de São Paulo, né, tem garoa e poluição, né? Mas quem conhece lá gosta um pouquinho. Ou não, né? Na verdade eu gosto porque eu nasci, me criei, me casei, tudo em São Paulo. Então a gente tem que aprender a viver lá, né? Mas quando a gente vem para um outro lugar assim, passa um período de tempo, às vezes a gente fica com vontade de voltar para visitar alguns lugares, visitar a família. Mas 40 anos, dá para criar raiz? Talvez você está 40 anos aqui, não é daqui, mas agora já se sente daqui. Porque 40 anos, com certeza dá para você criar raiz num lugar. Muito menos que isso, né? Tem gente que com alguns meses já consegue criar raiz. Imagina 40 anos. Bom, Moisés estava tranquilo, com a vida dele estabilizada, com a profissão em dia. E agora a pergunta é, será que Deus ia surpreender Moisés? Aí entra o tal do capítulo 3 aqui, que a gente vai começar a entender que quando a vida de Moisés estava aparentemente tranquila, Deus vai fazer um chamado para Moisés. E a gente sabe que chamado é esse. Mas lembra que a história não é sobre Moisés, a gente só fez aqui uma introdução. O sermão aqui de hoje é sobre uma pergunta que Deus vai fazer para Moisés. Bom, vamos lá então. Capítulo 3, vamos começar ali a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Olha que coisa fantástica. Moisés estava andando, de repente ele vê uma árvore, e essa árvore pegava fogo, mas a árvore não se consumia, nem uma folhinha caía da árvore pegando fogo. Não, ela estava pegando fogo, mas ela continuava ali, sólida. E aí Moisés falou, eu vou lá ver, o que é isso? Que maravilha é essa? Então no verso 4, capítulo 3, verso 4, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui mostra que realmente Moisés conhecia esse Deus. Talvez Joquebed ensinou para ele os princípios, eu creio nisso. E ele sabia de onde ele era. E ele sabia que esse realmente era o Deus verdadeiro. E ele escondeu ali o seu rosto. Bom, verso 7. Disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desce, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Bom, vamos parar por aí. Um chamado simples. Moisés sai aí do seu conforto, da sua estabilidade e vai lá para o Egito e você vai ali libertar o meu povo, que está escravo já há muito tempo e o clamor dele chegou até mim, eu preciso que você faça isso. E aí, irmãos, você faria? A pergunta agora para você, não é a pergunta ainda que a gente vai estudar, mas é uma pergunta para você. Será que você ia? Se Deus aparecesse, imagina você está andando na rua, de repente você vê uma abacateira ali pegando fogo. E aí? Aí de repente você chega lá, a abacateira está inteira, nenhuma folha cai, e aí você escuta uma voz falando assim, ó, ei, preciso que você vá lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, e evangelize todo mundo ali. Você vai ou não vai, irmãos? E aí, vão ou não vão? Vai nada. Vai ou não vai, gente? Deus está falando, vai ou não vai?
Tem que ir, não é verdade? Ah, mas se falar assim, eu tenho que ir. Mas é lógico que se Deus falar comigo, eu ver um milagre desse, é lógico que eu faço. A gente tem essa mania, né? A gente olha para alguns personagens da Bíblia e a gente fica falando, como é que pode? É lógico que eu faria isso. Ou quando a gente, até mesmo na história de Moisés, ali logo depois do Mar Vermelho se abrir, o povo começa a adorar um bezerro de ouro. Parece que eles não estão em consciência, né? Fala assim, meu Deus, Deus acabou de fazer um milagre, agora eles fazem isso. Se eu tivesse lá, eu ia ser totalmente diferente. A gente quer mostrar que de uma maneira a gente é melhor ou um pouco diferente deles, mas será que a gente não faria a mesma coisa se a gente estivesse no lugar deles? Porque olha só, se Deus falasse para você claramente vá e te desse uma missão, você faria? Aí você pode falar, não, eu faria, pastor, com certeza. Mas aí eu pergunto para você, você não acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Aí eu pergunto para você, será que na Bíblia não diz assim claramente para você, vá? Não diz? E às vezes a gente fica no nosso conforto e a gente não vai. É muito fácil a gente olhar e criticar algumas outras pessoas, mas na hora que chega para a gente, né, a gente começa também a dar algumas desculpas. Moisés começou a dar algumas desculpas. E ele começou a dar várias desculpas. Eu não vou ler todas porque realmente até cansa essas desculpas de Moisés, porque Deus está ali insistindo e Moisés começa, não, é que eu não posso por causa disso, eu não sei falar, eu sou gago, eles não vão crer em mim. E ele começa a dar uma sequência de desculpa. E olha, eu trabalhei na área de publicações como comportor durante muito tempo. Quando eu me formei, pastor, trabalhei na área de publicação por 3 anos e agora a gente está comportando de novo. Então, o comportor, ele sabe quebrar objeções, não é verdade? Ele sabe quebrar objeções, porém, Deus, ele é o especialista em quebrar objeções. Ele sim. Quando alguém vinha com uma indagação para Deus, Deus sempre quebrou as objeções de uma maneira fantástica. Agora, olha só, vamos lá ler agora o capítulo 4 e vamos ver ali a partir do verso 1. Ainda Moisés está dando desculpas, tá? Ainda Moisés está dando desculpa. Olha lá, outra desculpa de Moisés. Respondeu Moisés, eis que não crerão em mim, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Aí perguntou-lhe o Senhor, ó a pergunta aí, irmãos, o que é isso que você tem nas mãos? Respondeu Moisés, um bordão, algumas traduções, um cajado, e então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o cajado virou uma serpente. E a Bíblia diz que Moisés fugiu dela. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou pela cauda. E ela se tornou agora um bordão novamente, um cajado. Olha só que interessante. Moisés dando desculpa. Aí Deus fala assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, o que você tem nas mãos aí? Aí Moisés olhou. Qual que era a profissão de Moisés? Vamos dar uma análise aqui. Qual que era a profissão? Logo no capítulo 3, a Bíblia diz que ele estava apacentando ovelhas. Então, qual que era a profissão de Moisés? Pastor de ovelhas. E ele tinha ali uma ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho era um cajado. E ele olhou aquele cajado ali e falou assim, tem um cajado, Senhor. E aí esse cajado servia para o trabalho dele, servia para ele orientar, guiar as ovelhas, e talvez se viesse algum animal, proteger elas, porque realmente as ovelhas, elas precisam realmente de ser orientadas. Eu tenho, só um parênteses aqui, eu tenho um amigo chamado Fabrício, pastor Fabrício Leão, ele é pastor jovem ali na Associação Paulista Leste. E ele disse que ele foi pastor de ovelhas. É verdade. Antes de ser pastor de igreja, ele foi pastor de ovelhas. Ele cuidou de 6 ovelhas. E ele disse para mim assim que as ovelhas, elas precisam realmente de ter um cuidado. Infelizmente, essas 6 ovelhas que ele cuidou morreu, acredita, irmãos? Falei, então, ainda bem que você virou pastor de gente, que acho que você se dá melhor. Mas as 6 ovelhas que ele tinha, infelizmente, morreu. Mas ele disse assim, tem que ensinar tudo para elas se perdem rapidinho. Você tem que levar elas para mostrar que água, ela não sabe o que é água boa, água impura. Tudo tem que ficar realmente orientando as ovelhas e ficar de olho, porque senão elas se perdem. Bom, o cajado, então, é muito útil para quem é um pastor de ovelhas. Era realmente uma ferramenta necessária para Moisés, mas servia para ele. Então Deus perguntou. Qual que é a pergunta? Vamos lá, lê aí na Bíblia, qual que é? O que você tem nas mãos, Moisés? Um cajado. Joga no chão. E o cajado virou uma serpente. Presta atenção, é assustador. Você jogou um cajado no chão. A Bíblia diz que Moisés fugiu, porque ele também se assustou. E aí a Bíblia diz, Moisés, vai lá, Deus, pega na serpente. Ele pegou na cauda e a serpente voltou a ser um cajado. Que lição que Deus queria ensinar para Moisés com aquilo. E é uma lição fantástica. Talvez a gente já passou por aí, mas a gente nunca parou para pensar nisso. Mas é uma lição fantástica. Agora vamos entrar nessa pergunta. E agora eu quero que você imagine que Deus está olhando para você
e fazendo essa mesma pergunta. Talvez você aí no conforto da sua casa, você jovem, está aí no conforto da sua casa assistindo esse sermão, e alguns pouquinhos que estão aqui, gostaria que estão ajudando aqui no programa, para pensar também. Se Deus perguntar para você, agora, o que você tem nas mãos? O que você responde? Ah, pastor, eu estou com a Bíblia na mão, será que seria isso? Eu tenho a Bíblia. Será que é isso mesmo? A pergunta vai muito mais além do que isso, tá bom? E eu quero que você entenda tudo que você tem como posse. Tudo que você tem como posse seu. Vamos lá, quem está aqui olha para mim, você que está aí olha para mim e para refletir agora nesse momento. O que você tem nas mãos, o que você tem como posse seu? E agora eu quero que você imagine tudo que você considera seu mesmo, desde as suas roupas, desde a sua casa, se você tem um carro, se você... agora, todos os seus bens, tudo que de alguma maneira é seu. O que você tem nas mãos? Talvez o celular é seu, ótimo. Pense em tudo isso. Agora, além disso, o que você tem nas mãos, vai além de bens e coisas, também vai nos seus talentos, nos seus dons, em quem você é. Você, de alguma maneira, responde sobre você, as suas decisões, os seus atos. Então, é seu, as suas escolhas, os seus talentos, os seus dons. E a gente vai trabalhar bastante nesse ponto agora. O que você tem nas mãos? Eu quero que você pense principalmente nos seus bens e nos seus talentos, nos seus dons, em quem você é. E aí Deus pergunta para você o que você tem nas mãos, você tem que responder isso. Pensa aí, vou dar alguns segundos para você. Pensa aí, Senhor, eu tenho algumas coisas nas minhas mãos. Eu tenho isso. Vai lá, vou dar alguns segundos para você. O que você tem nas mãos? Imagina que Deus está perguntando para você isso. Eu digo que quando Deus lhe pergunta o que tem nas mãos, Ele quer que nós aprendamos pelo menos 3 coisas. E é isso que a gente vai aprender hoje. Quando Deus pergunta o que a gente tem nas mãos, Ele quer que a gente aprenda 3 coisas. Primeira coisa. A primeira coisa que eu pontuei aqui foi, quando Deus nos pergunta o que nós temos nas mãos, Ele quer que o que temos nas mãos tenha um significado eterno. Para que simbolizava aquilo ali? Vamos dar um exemplo melhor. Vamos lá, vamos pensar na vida de Pedro agora. Vamos refletir um pouquinho sobre Pedro. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador. E pescador, ele era um bom pescador, apesar de algumas pescas que a gente vê na Bíblia dele não ter dado muito certo, mas ele vivia disso, então realmente ele sabia o que ele fazia, ele era um pescador. E o que um pescador sabe? Vamos lá. O pescador, ele sabe o quê? Qual que é a função de um pescador? Bom, ele sabe pescar, mas não só isso, ele sabe, na verdade, qual lugar, qual momento pescar. Um pescador de mar, como era no caso de Pedro, ele tinha que saber o período certo de pegar cada peixe, qual local que pegava um peixe, nas águas rasas, nas águas profundas. Ele tinha que saber isso. Não é tão simples. Eu não sei se você gosta de pescar, eu não tenho muita paciência para pescar, mas Pedro, ele era bom pescador, e ele pescava bem, ele sabia. Não só isso, mas depois que você pescava, você tinha que saber limpar os peixes, tinha que saber o preço daquilo para levar para o mercado, vender e assim sobreviver. Você percebe que realmente era uma profissão. Veja, Pedro, ele tinha uma profissão, mas aí chegou então, a profissão era para ele. Tinha o significado o quê? Terreno. É para ele, simbolizava aquilo. Agora, Deus quando chegou para ele assim, Pedro, eu sei que você é um pescador, mas eu quero que agora você seja um pescador de homens. E isso, Pedro, tem significado eterno. Você consegue entender isso? O que você tem nas mãos? Quando Deus te pergunta o que você tem nas mãos, de alguma maneira Deus está querendo dizer assim, ei, o que você tem nas mãos, os seus dons, os seus talentos, os seus bens, tem significado eterno ou é só para você mesmo, ou só para os seus planos terrenos aqui? Veja só, Deus está querendo falar para você assim, o que você tem nas mãos? Ei, tem que ter significado eterno. Tem que ter um propósito para a eternidade. Você tem que fazer o que você faz de alguma maneira para ajudar pessoas para a eternidade e para você realmente alcançar a sua salvação. Pedro entendeu isso. E quando a gente salva pessoas, a gente, de alguma maneira, tem algumas pessoas assim, Deus precisa da nossa ajuda para que a gente possa pregar o Evangelho. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus é Deus. E a Bíblia diz que se precisar, até as pedras, elas falarão. Mas Deus, ele entende que quando a gente realmente se coloca à disposição dele, nós somos abençoados. Você sabe que você é muito mais feliz quando você faz do que quando você recebe. É fato isso. A gente se sente bem em fazer
o bem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas olha só, então ponto aqui, a primeira parte. A segunda vai estar muito ligada a isso, tá? Mas então, quando Deus pergunta o que você tem nas mãos, a primeira coisa é que o que você tem nas mãos tenha um significado eterno. Grava isso na sua mente, tá bom? No final eu vou fazer essas perguntinhas, eu quero que você esteja craque, tá? Então vamos lá, quando Deus te pergunta o que você tem nas mãos, Ele quer que você tenha um significado eterno, tá bom? Para a eternidade. Segundo ponto, quando Deus te pergunta o que você tem nas mãos, Ele quer que você viva para além de si mesmo. Agora vamos refletir um pouquinho sobre Moisés novamente. O que ele tinha nas mãos, irmãos? Um cajado. Para que servia? Para o trabalho dele. Ajudava alguma pessoa aquilo? Não. Moisés, o que você tem nas mãos só serve para você. Você está usando de maneira errada. Moisés, o que você tem nas mãos é uma bênção para você, mas bênção não é para ter, bênção é para ser. Você tem que abençoar pessoas, Moisés. Moisés olhou, mas Senhor, é só um cajado. Moisés não estava entendendo. Aquilo era apenas um cajado, mas um cajado que futuramente ia bater na rocha e ia sair água. Um cajado que futuramente ia bater no mar e o mar ia se abrir, ou iria virar água em sangue. Olha só quantas coisas aquele cajado fez. Algo simples, mas que antigamente era só para ele. Deus estava querendo ensinar que aquilo que era só para ele podia abençoar outras pessoas. Então vamos lá. O que você tem nas mãos, meu amigo jovem, minha irmã, meu irmão? O que você tem nas mãos? Seus bens, seus talentos. Entenda bem, o que você tem nas mãos precisa ser usado para abençoar outras pessoas. Você está abençoando pessoas? Vamos dar uma olhada melhor nisso? Abra ali em Gênesis, volta um pouquinho aí. Isso aqui é bíblico, que eu estou dizendo claramente, tudo, tá bom? E tudo com base direta, por isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nós vamos estar lendo aqui em Gênesis capítulo 12, vamos ler aqui o chamado que Deus fez para Abraão. Olha só que interessante. Verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, Abraão, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Presta atenção, vou ler de novo, reflita aí no verso 2. Capítulo 12, verso 2. De ti, Moisés, farei uma grande nação, e te abençoarei. Olha só, Moisés vai ser abençoado, e te engrandecerei o seu nome, e você vai ser uma bênção. Olha só que interessante. Moisés, você vai ser abençoado e você vai abençoar. Abraão. Nós estamos nessa parte de Abraão. Abraão aqui está dizendo o seguinte, ó, Abraão, Deus está falando para Abraão, Abraão, você vai ser abençoado, mas Abraão, você vai abençoar muitas pessoas. Abraão entendeu aquilo, porque bênção não é para ter, bênção é para ser. Deixa eu tentar deixar mais claro isso para vocês. Deixa eu pensar aqui. Ó, imagina que eu estou correndo numa maratona. E aí eu estou correndo, faz tempo que eu não corro, então olhem com o olhar da fé, viu, irmãos? E eu estou correndo numa maratona. Quanto que é aí uma maratona, Fábio? Sabe quantos quilômetros é? Alguém tem uma ideia aí de quantos quilômetros? 40 quilômetros. Nossa, vamos pensar aí uma média de uns 30 quilômetros, é geralmente que é, né? 30, 40 quilômetros, é bastante coisa, dá para cansar só de pensar, não é verdade? Mas olha só, imagina que eu estou correndo nessa maratona, e estou correndo, cansado ali, e aí eu penso em desistir, porque talvez não estou tão acostumado com aquilo, mas falo assim, não vou desistir. E eu sei que eu não vou chegar entre os primeiros, porém eu quero chegar. Bom, eu chego depois de um bom tempo, eu avisto ali a chegada, e bem cansado eu consigo chegar. Presta atenção. E aí eu chego ali muito cansado, algumas pessoas vêm me cumprimentar, e aí eu estou com a boca seca. Estou com a boca seca, o que eu faço? Eu preciso do quê, irmãos? Corri uma maratona, o que eu preciso? Água. E aí eu começo a falar, Senhor, cadê a água aqui? Aí eu começo a observar e vou atrás ali dos lugares onde já era para ter água, mas não tem água. E o pessoal fala, olha, muita gente chegou na frente aqui e acabou a água. E infelizmente não tem mais água. E aí eu vou talvez em algum lugar ali, algum comércio que poderia vender água e não tem. E aí eu falo, poxa vida, e agora? E aí eu faço uma oração a Deus, eu gostaria de uma bênção agora, eu realmente queria uma água, porque nesse momento a bênção para mim seria uma água. E aí eu faço aquela oração ali em pensamento, quando de repente aparece um rapaz do meu lado assim, ô amigão, tudo bem? Chegou agora? Eu falei, cheguei. Ô amigão, uma garrafinha, um copinho extra aqui de água, você gostaria? Eu falei, ô rapaz, muito obrigado, viu? Acabei de orar por isso. Sério mesmo, rapaz? Então está aqui a sua bênção. Aí eu pego a bênção. A bênção é água, correto, irmãos? Eu recebi a bênção. Estou abençoado? Sim ou sim? Sim.
aqui é a bênção. Aí eu pego a bênção, que feliz, ó, agradeço, e aí eu bebo a bênção, né? Ó. Deu sede, né? E aí eu alivio e falo, nossa Deus, que beleza essa água, obrigado pela bênção. Bom, eu estou com a bênção, eu estou sendo abençoado. Mas bênção não é apenas para ter, bênção é para ser. Eu cheguei meio atrasado, já tinha muita gente chegando na minha frente, mas não era o último. Tinha gente chegando atrás de mim. E aí eu penso, poxa, esse copinho tem bastante, já bebi um pouquinho, tem gente chegando aí. Aí eu vejo alguém chegando, falou, amigão, ó, acabou a água, procurei, não achei, deixei aqui meio copo para você, tá bom? Falou, meu amigo, muito obrigado. Aí ele pega aquela água e ele também compartilha com outras pessoas. Aí eu digo para você, bênção agora não era para ter, não está só sendo para mim, agora eu estou sendo uma bênção. Você está entendendo? Bênção não é para ter, bênção é para ser. Então quando Deus pergunta para você, o que você tem nas mãos, você tem que entender isso. Os seus bens, os seus talentos, quem você é. E aí você pergunta, Deus, qual que é o propósito que eu tenho nessa vida? Eu já estou dizendo para você, não é eu na verdade, a Bíblia está dizendo para você, o propósito da sua vida, que Deus tem para você, é que você abençoe pessoas, com quem você é, com seus dons, com seus talentos, com seus bens. Bênção não é para ter, bênção é para ser. E você tem que ser bênção, você tem que abençoar pessoas. Moisés começou a entender aquilo com aquela simples pergunta, o que você tem nas mãos? Senhor, é apenas um cajado, mas não, Moisés, é um cajado que serve para você agora, mas se você colocar isso nas minhas mãos, Moisés, a gente vai abençoar muitas pessoas, a gente vai libertar um povo, Moisés. E Moisés começou a entender isso. Moisés começou a perceber que a vida dele poderia ser diferente. Mas tem uma terceira lição. Vamos lá, presta atenção aqui, você que está em casa, preste atenção. Primeira coisa é, quando Deus te pergunta o que você tem nas mãos, é que o que você tem nas mãos tem que ter um significado eterno. Segunda, quando Deus te pergunta o que você tem nas mãos, é que Deus quer que você viva para além de si mesmo. Não tem que ficar só para você, tem que abençoar pessoas. Agora o terceiro ponto é fantástico. Quando Deus te pergunta o que você tem nas mãos, Ele quer que você entenda que nas suas mãos pode ser pouco, mas se você colocar junto com Ele, aquilo que é pouco nas suas mãos pode se tornar algo extraordinário. Extraordinário. Ele quer que você entenda isso. O pouco nas nossas mãos realmente é só pouco, é quase nada. Para Moisés, apenas um cajado, um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Mas colocado nas mãos de Deus, fez algo extraordinário. A gente tem que entender isso. A gente tem que saber isso. Quando eu era criança, eu lembro que uma salinha da escola sabatina, uma professora, ela fez uma pergunta que as professoras não podem fazer. Mas ela fez assim, quantos de vocês têm talentos, dons? Levanta as mãos aqui, quem tem talentos, dons? Na princípio, eu digo assim, se a professora souber conduzir aquilo, tudo bem, mas naquele caso eu fiquei meio constrangido, porque meus amiguinhos, tudo levantou as mãos, todo mundo levantou a mão, e aí eu fiquei pensando assim, eu vou levantar também, porque eu não quero ficar com a mão baixada, mas eu fiquei orando para que ela não perguntasse, qual que é o seu dom, Marcos? Porque eu não saberia responder, aparentemente eu não teria algo para falar, meu dom é esse. Agora, hoje eu tenho a certeza, eu tenho dons. Eu tenho certeza também que você também tem dons, você também tem talentos. Você é muito mais especial do que você imagina. O seu jeito de fazer as coisas, o seu jeito de falar, o seu jeito de conversar, o seu jeito de agir é diferente de qualquer outra pessoa, você é único. Todos nós temos talentos. Se a gente lembrar aquela parábola dos talentos, não vamos precisar abrir agora, mas você lembra, né? Todos eles tinham talentos. Uns tinham mais, outros tinham menos, mas todos tinham talentos. A prova é, todos nós temos dons, todos nós temos talentos. Então, você tem. Talvez quando Deus está te perguntando agora o que você tem nas mãos, você fala assim, talentos, eu não sei se eu tenho muitos. Eu garanto para você, você tem. E o que você tem que abençoar pessoas. E talvez é pouco, mas pode se tornar algo extraordinário. E eu lembro claramente, eu gostaria de refletir com vocês sobre aquela história daquele menininho que saiu de casa porque ele queria ver um grande pregador. E aí a mãe dele falou assim, faz o seguinte, vai lá ver, mas já está indo várias vezes, já fui ontem, vai hoje de novo, mas leva um lanchinho dessa vez, vou te separar aqui alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Aí ele pegou, colocou na sua mochilinha e foi assistir Jesus pregar. E ele assistiu aquele sermão e foi fantástico. E aí de repente ele viu um pessoal passando de um lado para o outro e muita gente já começou a reclamar que estava com fome, presta atenção. Muita gente reclamando ali que estava com fome e aí ele falou assim, nossa, e aí ele viu os discípulos passando para um lado para o outro e aí ele chamou um, eu imagino, tá? Isso é uma imaginação minha, mas eu creio que foi o menininho que foi atrás ali. Chamou o Felipe e falou, olha, Felipe, é o seguinte, eu tenho aqui alguns pãezinhos, alguns peixinhos. É coisinha pouca, é simples, mas se puder ajudar o pessoal aí...
E Felipe falou assim, o que eu faço? Vou levar para o mestre, é a única comida que a gente achou. Era pouco, irmãos? Sim ou sim? É lógico que era pouco, mas agora ele levou aquele pouquinho para Jesus. E o pouquinho para Jesus se tornou extraordinário. E aí eu digo para você, quantas pessoas comeram? Uma multidão. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e a Bíblia diz ainda que sobraram 12 cestos. Olha só que coisa fantástica. E aí eu digo para você, pode ser pouco nas suas mãos, mas nas mãos de Deus pode ser extraordinário. Eu queria encerrar contando uma historinha bem simples. É uma historinha que eu conto para as minhas filhas. É uma historinha bem simples mesmo, elas já escutaram algumas vezes, mas que faz a gente refletir um pouco sobre como a gente pode ser uma bênção e como a gente pode abençoar pessoas. Presta atenção. Diz que tinha um garotinho e ele morava junto com a sua mãe, e a sua mãe estava passando por momentos muito difíceis. Na verdade, eles estavam passando por momentos difíceis. O pai dele tinha ido embora, tinha abandonado a família, e agora, então, estava só ele e a mãe dele. Tristes. Ele via a mãe dele chorando o tempo todo. E aí é interessante que ele orava, sabe? A mãe dele era uma mulher muito de fé. E esse garotinho, ele orava bastante. Ele falava assim, Deus, ajuda minha mãe, que isso daqui possa passar logo, está muito difícil. Muito difícil. E aí, então, diz que aquele garotinho começou a ficar indignado, porque ele fazia pergunta para Deus, mas parece que ele não via uma resposta clara. Ele era bem pequenininho, tinha uns 6, 7 anos. De inocência, ele pensou assim, já sei. Eu vou achar Deus hoje. Ele acordou de manhã, olhou para o teto assim, já que eu não consigo escutar aqui, se eu achar Deus em algum lugar, ele vai falar comigo, porque eu vou estar de frente com ele. E na sua inocência ele falou assim, eu vou buscar Deus. E aí então ele desceu as escadas correndo, a mãe dele estava na cozinha. Presta atenção nessa história, é simples, mas eu quero que você preste atenção. E aí então aquele garotinho chegou na mãe e falou assim, mãe, olha, eu estou saindo porque eu vou encontrar Deus hoje. E a mãe falou assim, filho, como assim? Você vai encontrar Deus? Ele falou, sim, mãe, hoje eu vou encontrar Deus. Filho, mas não é assim que funciona, a gente tem que fazer oração. Ele falou, mãe, olha, deixa comigo, eu vou procurar Deus hoje, mas eu vou para a escola, fica tranquila. Ele não queria constranger o menino, falou, tudo bem, você tem aula à tarde, tá? Eles moravam numa cidadezinha pequena, bem tranquila. A mãe deu uma lanchinha no mochila dele, e ele saiu com a sua bicicletinha, pegou a bicicleta e saiu atrás de Deus. E ele queria achar Deus de alguma maneira, e ele começou a procurar em todos os lugares. Ele foi correndo de uma rua, outra rua, passava, olhava, praça, olhava, não achava Deus. Ele ia na frente de algumas igrejas, possivelmente Deus vai estar ali, as igrejas estavam fechadas, e ele não conseguia achar Deus. Ele não conseguia, ele começou a ficar chateado. Falou assim, poxa, eu tinha certeza que eu ia achar Deus hoje, mas eu não estava achando. Ele, chateado, ele começou a voltar. Ele começou a voltar, ele pegou a sua bicicleta. E de repente ele passou ali perto de uma das praças principais da cidade. E ele chateado, pegou a bicicleta. E ele viu a praça. E ele viu o Senhor de cabelos grisalhos, olhar sereno, jogando miolos de pães ali para os pombos. E ele abriu seu Deus e falou assim, só pode ser ele, só pode ser Deus. E aí então ele foi passando, caminhando, chegando mais perto, e aí percebeu o garotinho, e aí perguntou, olá, tudo bem? Ele balançou a cabeça. E aí aquele garotinho fez a pergunta, é o senhor mesmo? E aquele senhor olhou e falou assim, sim, eu sou eu mesmo? Sim, eu sou eu mesmo. E aquele garotinho falou assim, sabia. E aí ele falou assim, senhor, você estava me procurando, garotinho? E aquele menino falou, sim, eu te procurei a manhã toda. Aquele senhor não estava entendendo muito bem aquela história. Ele falou, irmão, mas se você estava me procurando, senta aqui do meu lado, vamos conversar. E aquele garotinho sentou do lado com um olhar de admiração para aquele senhor. E aí ele falou assim, olha, eu tinha tanta coisa para falar com o senhor, mas agora parece que eu esqueci tudo. E aquele senhor começou a brincar, conversaram juntos ali. E até que chegou um momento, o garotinho começou a contar para ele a situação. E aquele senhor olhou para ele e disse assim, olha, tá difícil agora, mas eu posso dizer uma coisa para você? E aquele garotinho, ó, vindo do senhor, eu escuto qualquer coisa. E ele disse assim, olha, vai dar tudo certo. Você vai se tornar um grande homem, você vai sempre cuidar da sua mãe. E vai dar tudo certo. Vai ficar ser tranquilo, vocês vão passar por isso. Logo, logo vocês vão ter muitas alegrias. Aquele garotinho abriu um sorriso, abraçou aquele senhor. E ele falou, muito obrigado, é muito bom escutar isso do senhor. Olha, eu posso falar uma coisa para você também? E aquele senhor falou, lógico que sim. Diga para mim o que você quer dizer para mim.
Ele disse, olha, minha mãe fala do Senhor o tempo todo. A sua mãe fala de mim o tempo todo. Ela acredita muito no Senhor. E ela disse que o Senhor faz muitas coisas boas. Aquele senhor não entendia muito bem aquilo. E aquele garotinho, posso te fazer um pedido? Sim, pode. Não deixe de fazer as coisas boas, não. Continua ajudando as pessoas. Aquele senhor abaixou a cabeça e falou assim, tá bom, tá combinado. Aquele garotinho falou assim, olha, eu tenho que ir, mas eu tenho um lanchinho aqui, você quer comer comigo? Aquele senhor falou, vamos comer. E eles comeram junto na cabeça daquele garotinho. Será que Deus come, né? Mas ele comeram juntos ali, ficaram conversando um tempo. E aquele garotinho falou assim, olha, eu tenho que ir agora porque eu tenho que ir para a escola. E aquele senhor olhou para ele e disse assim, ó, você lembra? Você vai se tornar um grande homem. Você vai sempre cuidar da sua mãe. E as coisas vão dar certo. Vai vir muitas alegrias ainda. Aquele garotinho agradeceu, abraçou ele e saiu. Tchau, fica com o senhor mesmo. E saiu correndo, pegou a bicicletinha dele, correu. Chegou em casa, jogou a bicicleta de qualquer jeito, chegou na cozinha, a mãe dele estava ali, e ele puxando a saia da mãe, falando assim, mãe, olha para mim, por favor. E a mãe olhou para ele e lhe disse assim, mãe, eu vi Deus, mãe, vi Deus. E a garotinha, e aquela mãe, como assim você viu Deus? E ele disse, mãe, eu vi Deus. E Deus falou comigo, mãe. E ele disse para mim que vai dar tudo certo. Como assim, filho, você viu Deus? Eu vi, mãe. Ele conversou comigo, eu conversei com ele até agora. Ele falou para mim, mãe, que eu vou ser um grande homem. Ele disse para mim que eu vou cuidar da senhora. E que a gente está triste agora, mas as alegrias elas vão vir. Eles se abraçaram, choraram, na certeza de que Deus estava cuidando deles. Do outro lado da cidade, um senhor chega em casa. A sua esposa está tricotando ali na sala. Ele tira o chapéu, coloca atrás da porta, senta do lado dela. A esposa percebe que ele está pensativo e diz, o que foi, meu bem? E ele diz assim, eu acho que Deus falou comigo hoje. Como assim Deus falou com você? Ele falou comigo, só pode ser Deus. E ele falou através de uma criança. Ele falou que eu não posso deixar de ser bom. E eu percebo que eu ajudava tantas pessoas. E hoje eu sou um velho ranzinza. Eu preciso ser melhor para as pessoas. Eu preciso ajudar mais as pessoas. Eu preciso voltar a ser bom. Porque Deus falou comigo. Sabe o que eu entendi nessa história? Eu entendi que quando Deus pergunta para a gente o que a gente tem nas mãos, a gente tem que abençoar pessoas. A gente tem que usar o que a gente tem. Porque a gente pode ajudar. A gente pode ser Deus para outras pessoas. Deus pode nos usar para abençoar pessoas. Talvez você deve estar perguntando qual o propósito da sua vida. Eu queria dizer para você, o propósito da sua vida são dois. Deus tem dois planos para você. O primeiro é te salvar. Então busque a sua salvação o tempo todo. Segundo, abençoe pessoas. Talvez você fale assim, mas eu sou pouco, eu sou pequeno, eu não tenho nada. O que você tem? Se você colocar nas mãos de Deus, você pode fazer o extraordinário. Nós estamos vivendo num período, e eu tenho que falar isso no final desse sermão. Nós estamos vivendo num período que essa pandemia ela está acabando com os planos de muita gente. E muita gente está querendo que a pandemia acabe logo. Mas o nosso maior desejo não tem que ser que a pandemia acabe logo, mas que Jesus volte logo. Porque depois desse problema vai vir outro problema, vai vir outras dificuldades. O que a gente tem que entender é quando Jesus vai voltar. Sabe, irmãos, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu imagino que se nós colocarmos o que nós temos nas nossas mãos, nas mãos de Deus, o evangelho vai ser pregado. A mensagem será levada e Jesus vai voltar. Que você possa entender esse propósito que Deus tem para você, meu amigo. Que você possa entender que Deus está te chamando para uma grande missão. E nós temos que colocar o que nós temos nas nossas mãos, nas mãos do Senhor. Nós vamos escutar uma mensagem musical agora. E eu gostaria muito que você refletisse sobre quem você é, refletisse sobre o que Deus está falando com você agora e tomasse decisões. Se você quiser tomar a decisão de colocar o que você tem nas mãos do Senhor, eu quero que realmente você fale isso para Deus e entregue por completo a sua vida a Ele.
ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus fará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celestias sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu com os lírios com grandeza. Veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, E muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, mais de você cuidará, cuidará. Amém, glória a Deus. Obrigado, Deus seja louvado. Eu quero orar com você. Eu quero que você escute também. Essa música já é uma mensagem muito forte para todos nós. E eu acho que ela vem de encontro com o que aquele senhor disse para aquele garotinho. Imagine que Deus está falando isso para você agora. Vai dar tudo certo. Depois da tristeza, vai vir muita alegria. E eu creio que a principal alegria vai ser para a eternidade. Que Deus possa chegar com você, que você possa realmente entender que você tem um propósito muito grande nessa vida, mas que o maior plano que Deus tem para você é realmente te levar para a eternidade e que você leve outras pessoas também. Onde você estiver aí, vamos nos colocar de pé e vamos terminar esse sermão fazendo um compromisso com Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos falou através da sua palavra.
através de uma pergunta, Senhor, que o Senhor fez para Moisés. Há quanto tempo foi aquilo, Pai? Há quanto tempo foi que aconteceu? Mas ainda assim essa pergunta continua trazendo ensinamentos para nós até os dias de hoje. Nós entendemos que podemos ser melhores do que estamos sendo. Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo para realmente, Senhor, abreviar a volta de Cristo Jesus. Nós estamos cansados desse mundo, estamos cansados de receber mensagens de pessoas que estão falecendo, estamos cansados, Senhor, de perder pessoas tão queridas. Todos os dias é uma mensagem nova, Pai. Ore por tal pessoa, ore por tal pessoa. Tantas pessoas doentes, Pai. Eu gostaria que o Senhor desse o conforto para aquelas famílias enlutadas nesse momento. Mas que principalmente o Senhor possa dar a certeza para elas de que a vida eterna ela existe. Querido e bondoso Deus, nós temos sim talentos. Nós temos algumas coisas em nossas mãos como posse. Desde os nossos bens, mas desde nossa vida. O ar que respiramos vem do Senhor. E precisamos realmente, Senhor, entender que o que nós temos tem que ter um significado eterno. Tem que ser para abençoar outras pessoas. E entendemos que pode ser pouco, mas nas suas mãos pode se tornar algo extraordinário. Que todos nós possamos entender isso e nos tornarmos pessoas melhores, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se você está perto de alguém aí, olhe para essa pessoa, fala para ela assim, ei, fala para ela assim, o que você tem nas mãos? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o que você tem nas mãos? E fala para ela assim, ó, use isso para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe você. Um abraço. Meu desejo é voltar, tá? Viu? Quando vocês quiserem, quando a igreja estiver cheia aqui, vai ser um prazer voltar e ver os irmãos que estão assistindo do outro lado da telinha ali. Deus seja com vocês.